A Nvidia lançou no começo de maio a sua nova placa top de linha para os gamers que estão embarcando no trem da realidade virtual e da jogatina em 4K. Com novas tecnologias impressionantes, a GeForce GTX 1080 surpreende ao trazer números expressivos em especificações e benchmarks. Ela é a evolução direta da GTX 980 e a Nvidia falou que ela supera até um SLI de 980. Achou pouco? Então saiba que ela é até 2 vezes mais forte que a Titan X para aplicações de realidade virtual. E ela faz tudo isso sem precisar de muita energia. Parece bom, né? Então bora conferir as novidades e como a GTX 1080 se sai na hora de rodar os games. Para começo de conversa, vamos falar de design. Essa placa segue o padrão que já vimos em outros modelos como a Titan X e a GTX 980. A diferença é que a Nvidia caprichou ainda mais nos detalhes, que deixam o visual da GTX 1080 um verdadeiro arraso. A parte externa é legal, mas o que importa mesmo é o que está por dentro. A GeForce GTX 1080 vem com a arquitetura Pascal. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Nvidia durante anos e custou bilhões de dólares. Estamos falando de um sistema que trabalha de forma eficiente para otimizar o uso de energia e entregar performance absurda em 4K e com tecnologias de realidade virtual. Como a GTX 1080 consegue ser a placa de vídeo mais poderosa do mundo? Bom, a Nvidia mudou o processo de fabricação de 28 para 16 nanômetros, o que garante economia de energia e melhor performance de overclock. Além disso, deu para colocar mais de 7 bilhões de transistores no chip, o que dá esse poder adicional para a placa. Outra coisa que ajuda muito a aumentar o desempenho da GTX 1080 é a tecnologia de memória GDDR5X. Com interface de 256 bits e capacidade de transferência de até 10 gigabits por segundo, os módulos instalados nesta placa conseguem alcançar desempenho até 70% superior ao da GTX 980. Claro que o projeto também ajuda na refrigeração, extraindo todo o calor e deixando a placa sempre pronta para entregar performance extra quando você mais precisa. Mesmo rodando a todo vapor, a GTX 1080 mostra temperaturas próximas dos 80 graus, o que é muito bom considerando que a GPU roda a quase 2 GHz em modo turbo. Com 2.560 CUDA cores, clock base de 1.607 MHz e 8 GB de memória rodando a mais de 5 GHz, a GTX 1080 promete detonar. Bom, toda essa inovação é ótima, mas é claro que você deve estar louco para saber como é o desempenho da GTX 1080 em jogos, então vamos mostrar de pertinho os resultados. Em todos os jogos analisados, a GeForce GTX 1080 foi melhor do que todas as placas que já testamos. Ela passa a GTX 980 Ti, a Titan X e até as placas da AMD. Em comparação com a GTX 980, a nova placa da Nvidia consegue quase 50% a mais de performance. A Nvidia vende a GTX 1080 como uma placa perfeita para 4K e realidade virtual, mas a gente percebeu que essa placa é a melhor solução do mundo para jogos em Full HD. Ela roda games como Shadow of Mordor e Batman Arkham Knight acima de 144 frames por segundo, o que é ideal para usar em monitores com taxa de atualização de 144 Hz. Em outros jogos como GTA V e Rise of the Tomb Raider, a GTX 1080 também mandou muito bem e rodou com visuais perfeitos acima de 60 frames por segundo. É de ficar de queixo caído com tamanha qualidade. Mesmo em 4K, a GTX 1080 dá um show em desempenho. Ela roda F1 2015, Batman e Grid Auto Sport na qualidade máxima e quase chega aos 60 frames por segundo. A parte legal é que você nem precisa fazer overclock, porque com o projeto da Nvidia, ela já chega fácil, próximo de 2 GHz e garante o desempenho perfeito para qualquer game. A boa notícia é que você pode comprar a sua GTX 1080 no final do mês de maio. A má notícia é que ela custa quase R$4.000. Mas é um preço bem legal se a gente pensar que ela é mais top do que a GTX 980 Ti, gasta menos energia e ainda está pronta para o futuro. É o melhor projeto que a Nvidia já desenvolveu e nós recomendamos muito. E aí, curtiu essa monstra? Então acessa nosso artigo lá no Tecmundo, porque a gente tem muita coisa para falar, incluindo os detalhes sobre SLI, as novas tecnologias para rodar games com vários monitores, as novidades de realidade virtual, um recurso especial para screenshot e muito mais. Corre lá que tá show!